entrar aí na... Testando aqui. Boa noite. Entrando aí. Titia, a bênção. Porto. Os companheiros Lions. Hoje o tema é para quem acha que não tem tempo de meditar. Como é que a gente pode fazer isso, independente do tempo, de um tempo específico, não é? Vamos ver aí quem vai entrando mais. Márcia. Bem-vindos. O desafio hoje é meditar sem tempo. Carlos sempre pede para participar ao vivo. Vou chamar aqui, vamos ver se Carlos aparece aí. Se ele vai aparecer. Bem-vindos aí a todos. Daqui a 1 minuto a gente começa a conversar. Vamos ver se Carlos vai aparecer aí. Ele pediu. Eu pensei da gente conversar sobre esse óbice aí que muitas pessoas pensam, né? A dificuldade de ter um tempo específico para relaxar. E a gente fazer um treino também. Também tem uma ideia aí de um desafio de fazer umas lives diárias aí durante 7 dias, só com meditação, com auto-hipnose. A gente vai estar programando aí alguma coisa. Lourdinha, seja bem-vinda também. Parece que Carlos não... Olímpia, seja bem-vinda. E aí, estão gostando da música? A gente está testando uns áudios. Inclusive, eu postei uns áudios em 8D, né? Uma indução rápida, está lá no Instagram, Pílulas do Sono, a última está em 8D, tem que botar os fones de ouvido. Eu vou interromper aqui a música. A gente... que bom, daqui a pouco eu volto de novo, Keila. Sempre bom, né? A gente está vendo aí como otimizar aí essas oportunidades da gente relaxar. Eu acho que eu vou deixar a música ao fundo, né? É porque parece que quando eu falo tem um eco ali, né, amor? Aí você vai botar mais para lá, né? Estou aqui com a minha assistência técnica. Eu vou deixar a música um pouquinho mais baixo. Então, vamos ver aí se o som tá bom. Pronto. Então, o título da nossa live hoje, a proposta foi que a gente fale sobre essa questão de como meditar sem tempo. E como isso pode ser interessante para dormir bem, enfim, tudo que a gente já tem falado sempre sobre como a auto-hipnose e a meditação são caminhos para a gente resolver aí muitas questões de base emocional. Aí a primeira coisa, foi colocado no Stories hoje uma questão, né? Qual é a dificuldade que você tem para meditar, para relaxar? Eu pensei da gente conversar com isso e fazer um treino e depois, se alguém se dispusesse a falar aqui, eu chamaria para vocês falarem sobre a experiência desse exercício, dessa maneira da gente poder interagir melhor. Mas lá no Stories eu fiz uma
uma provocação, né, de qual era a dificuldade que a pessoa tinha para meditar, e alguém respondeu tempo. E lá eu disse assim, a resposta a esse comentário, eu disse que um monge havia perguntado ao seu mestre se ele poderia fumar enquanto rezava. Isso é uma brincadeira, mas também chama atenção para o fato de que a gente às vezes tem uma limitação, se coloca uma falsa limitação a respeito de que precisa ter um tempo específico e que existem incompatibilidades de práticas de você estar fazendo uma coisa e ao mesmo tempo estar meditando. As pessoas imaginam sempre essa condição de que meditação é algo extraordinário, né? Fazer um exercício de auto-hipnose de muito tempo, e a gente vai conversar que talvez a gente possa encontrar formas mais rápidas e efetivas e tranquilas de entrar nesses estados, de permanecer, na realidade, nesses estados. E a história completa do monge que pergunta se pode rezar enquanto fuma, era que a primeira pergunta é que o outro monge teria perguntado ao mestre se ele poderia fumar enquanto estava rezando. E quando a gente coloca dessa maneira, fumar enquanto reza, fica um absurdo, né? Mas se a prioridade é estar rezando, quando se diz eu posso fumar enquanto eu rezo, isso não teria nenhum interdito, nenhuma proibição. Claro que parece uma contradição em termos, né? A rigor, quem está rezando não deveria estar fumando, não precisa fumar se alguém realmente está no estado meditativo, mas é para ilustrar o fato de que não há, como eu disse, uma limitação, uma falsa limitação a gente imaginar que precisa de um tempo específico. Eu tenho uma professora que ela sempre ficou se referindo a mim, eu não me lembro de ter dito exatamente dessa forma, mas ela disse que sempre lembra de mim porque eu dizia que nunca há bom tempo. Eu me lembro que eu digo assim, não se pode esperar Deus dar bom tempo, né, para fazer qualquer coisa. Então, sempre que a gente for esperar o tempo favorável, ela disse que eu dizia assim, não há tempo favorável, ou seja, o tempo é agora. Então, se eu ficar sempre achando que vou esperar um bom tempo para realizar algo, quando o tempo estiver todo favorável, né? Estiver tudo tranquilo, perfeito, aí eu não preciso mais meditar, né? Já está tudo perfeito. Então, a ideia é exatamente a gente poder aproveitar o tempo que nós dispomos, né? Nós não podemos ficar esperando que Deus dê bom tempo, né? Como eu estava dizendo. E aí também tem uma célebre imagem que ilustra essa questão de como é que a gente pode sempre acrescentar uma atividade, principalmente se for uma questão psicológica, informática e não quantitativa, mecânica, sobre como eu posso, no tempo que eu disponho, nas minhas circunstâncias, de fato, desenvolver uma atitude e práticas de meditação, de auto-hipnose que ajudem a esse relaxamento. Então, eu estava dizendo que uma das imagens, né, que se usa, a última vez que eu vi a referência a essa imagem que eu vou dizer agora foi no livro do Cardeal Sara, Deus ou Nada, que é muito importante esse livro, e também A Força do Silêncio, são dois livros importantes desse cardeal. E aí ele trazia aquela imagem imagine um jarro, né, um recipiente, onde você coloca pedras dentro dele e encheu esse recipiente de pedras. E alguém pergunta, e cabe mais alguma coisa nesse recipiente? E aí esse professor, esse mestre vem e traz areia, e a areia preenche todos os espaços intermediários aí entre as pedras. E aí parece que o recipiente está todo completo, né, de pedras e areia. E aí alguém pergunta se ainda há espaço para mais alguma coisa, e aí o mestre vem e bota água. Então a água penetra lá a areia e as pedras e preenche completamente o vaso. Então, a mesma coisa é a nossa condição de poder realmente incorporar certos hábitos da nossa vida, principalmente hábitos mentais, que não precisam estar
dependente de um tempo específico que eu reserve para aquilo ali, para poder realmente conseguir desenvolver aquela habilidade. Especificamente essa habilidade, esse treino que a gente está falando de como meditar, de como relaxar, independente de Deus dar bom tempo, né? Não há tempo favorável para a gente esperar tudo está perfeito para poder a gente entrar nessa condição. Então, a primeira coisa sempre, né, essa pergunta é, e agora? Como é que eu posso, independente das limitações de tempo que eu disponho, eu não tenho um espaço tranquilo, eu não tenho um tempo que eu fique ali totalmente para poder fazer essa meditação, esse relaxamento. Alguém está perguntando como faço para ouvir. Eu acho que tem que ligar o som do seu celular. Os outros estão ouvindo bem. A pessoa está dizendo que não está ouvindo, mas eu acho que é uma condição do celular, né? Da própria pessoa. Tem que ir aí habilitar o som. Porque os outros estão me ouvindo bem, pelo que eu entendi. Mas vamos lá. Então, não é necessário, né? O pressuposto do que eu estou falando aqui é que não é necessário a gente ter umas condições perfeitas para poder estarmos propícios a entrar nesse estado de tranquilidade e relaxamento. Eu acho que eu também já disse para vocês um dia desses aí, de uma célebre história de um soldado japonês num navio sendo bombardeado, em cima de um caixote de dinamite e ficando lá relaxado, fazendo a sua meditação. Então, isso digamos assim, o suprassumo da condição de independência, de quietude da mente, está ao seu redor numa guerra, num navio bombardeado e está tranquilo em cima de um caixote de dinamite. E não é alienação, porque esse soldado se tornou um grande guru, um grande mestre lá nos Estados Unidos na pós-guerra, né? Então, é isso que a gente vai conversar. O nosso tema de hoje é sobre isso. E no comecinho eu estava falando que eu vou sugerir daqui a pouco um exercício, uma forma de vocês, se quiserem aí treinar. E aí depois, se alguém quiser falar a sua experiência, eu chamo aqui, diz aí que quer falar, eu chamo e a gente conversa um pouquinho para ilustrar aí para os outros. Então, a primeira coisa importante de a gente chamar a atenção de que realmente você não precisa ter essas condições extraordinárias, é que a gente pode começar de pequenininho, passos de bebê, né? Aos poucos ir desenvolvendo essa habilidade de modo que ela se torne automática, que ela se torne naturalmente como uma segunda natureza, né? A primeira coisa que eu ia lembrar aí sempre se fala da importância da respiração, de você inspirar profundamente, expirar lentamente, para poder entrar num estado de tranquilização, de relaxamento, de meditação. Então, a respiração sempre foi a coisa básica. E aí eu lembro, né? Nós estamos respirando a todo momento. A gente não para um tempo específico para respirar. É uma atividade permanente, é uma função que a gente nem toma consciência de o quão ela é importante e que se a gente começar com esse primeiro passo, que é respirar adequadamente, isso já vai ajudar bastante nessa prática. O passo 0, né? O passo 1 é tomar consciência desse poder da respiração, de como a gente pode cultivar mesmo uma oxigenação, uma ventilação mais profunda, mais eficaz. Mas o passo 0 é uma decisão. A decisão relacionada com aquela imagem que eu usei, né? Um recipiente, que eu boto pedras, areia, mas ainda cabe a água. Então, como se a meditação fosse essa água que vai hidratar, que vai penetrar todos os espaçozinhos, por menores que eles sejam. O segundo passo que eu chamei a atenção é o fato de a gente respirar profundamente. E na live da semana passada eu chamei a atenção para uma situação que era a gente conseguir fazer a distinção entre a mente que recebe, que é receptora dos estímulos, das sensações que vêm de fora,
e a mente emissora, que é a mente centrífuga, né? Que faz com que a gente esteja pensando mil coisas, pense, tenha imagens, ideias, enfim, que seja mais o lado que muitas vezes está agitando a nossa atenção e distraindo e contaminando a nossa capacidade de parar e perceber suavemente, quase que passivamente, deixar os estímulos exteriores chegarem, penetrarem na nossa mente sem esforço. Então, o segundo ponto importante é que, além de a gente poder cultivar uma respiração mais aprofundada, mais no ritmo mais profundo, a gente também poder cultivar uma mente receptora, que significa pensar menos, sem ficar sem tanta agitação interna e cultivar uma atenção suave, quase passiva, como a gente diz, das coisas que chegam pelo lado de fora, de captar, de deixar a realidade através dos estímulos visuais, né, das cores, dos objetos, dos sons, do tato, do olfato, tudo isso penetrar a nossa mente sem julgamentos, sem estar avaliando, sem estar precipitando nada. E aí a gente pode pensar, mas como fazer isso no dia a dia, sem parar para pensar, sem parar para deixar as coisas lá fora? A primeira coisa importante é, se você tem esse tempo, né, ninguém está dizendo que não é mais favorável você estar num lugar tranquilo, seu quarto, um ambiente que cria um clima de tranquilidade, de segurança, de desligamento, isso é bom, mas a gente pode cultivar essa atitude de receptividade, de tranquilidade em qualquer circunstância. E aí, isso é uma questão de treino, que é o que eu vou chamar a atenção para vocês. Então, se eu consigo dirigir, né, dirigir carro, né, dirigir o seu veículo, fazer essa atividade de direção, é uma das ótimas oportunidades que a gente pode cultivar para fazer uma meditação no aqui e agora em qualquer circunstância. Então, se eu consigo fazer essa atividade passiva de me tornar ter uma conexão, me tornar um com o carro, com o carro ser uma extensão do meu corpo, que sempre é assim, mas a gente luta contra isso, né? Muitas pessoas têm dificuldade de dirigir, acham que tem que ter uma tensão muito grande, é como se fosse a mente emissora de pensamentos, de antecipações negativas, de pensamentos estranhos, de imagens, de lembranças que vão contraindo a musculatura, que vão cegando, fazendo a visão periférica da gente, que é assim, ficar assim como uma viseira, e aí a gente consegue realmente perder o contato com o entorno, e muitas vezes isso faz a gente realmente não perceber certas situações que a gente acaba batendo o carro, ou um motoqueiro que aparece do nada, mas é porque a nossa atenção já estava mais restrita. Então, se a gente cultiva uma capacidade de maior receptividade, ou seja, esvaziamento das antecipações, dessa mente emissora que fica criando muitos macaquinhos agitados na nossa mente, se ao contrário a gente treina essa mente receptiva, a mente receptora, a função de receptividade, que é parar e deixar os estímulos virem e entrarem na nossa mente sem esforço. E existem muitos exercícios para isso, né? Mas a coisa mais simples de direcionamento que a gente pode dizer aí para vocês, inclusive está bem descritozinho nessa publicação que nós estamos enviando toda semana, né? Todos os domingos. O Hipnosbook saiu o segundo agora, domingo passado. Quem tiver interesse, clica debaixo aí do link que chama bio, abaixo do perfil, abaixo da minha fotozinha, lá abre uma página que tem assim, cadastrar para o Hipnosbook, aí vocês cadastram e recebem essa publicação, é um PDF que a gente vai fazer toda semana, já está no segundo, com roteiros de meditação, de auto-hipnose. E aí lá dessa semana eu comentei exatamente um exercício de reeducação dessa receptividade, que é parar e realmente
deixar pousar, digamos assim, na realidade, nos objetos, nas cores, nos ruídos, nas sensações de tato, né, de contato corporal, do olfato, tudo isso a gente conseguir rapidamente, 10, 20 segundos, cultivar, captar isso de uma forma passiva, deixar os estímulos nos penetrarem, penetrar nos nossos órgãos de sentidos sem esforço. E aí vocês já começam a ver que é algo que eu posso fazer em 1 minuto. Então, esse 1 minuto que eu estou dirigindo, que eu estou esperando algo, que eu estou tomando banho, que eu estou escovando os dentes, qualquer momento, não existe nenhum momento que possa ser impeditivo de você entrar nesse estado meditativo. Porque o que é que significa esse estado meditativo, esse estado de auto-hipnose? É um estado dessa mente receptora, essa receptividade que vai ajudando a os pensamentos se aquietarem. A gente diz que os orientais, principalmente, chamam os pensamentos agitados de macaquinhos. Então, quando a gente consegue pentear macacos, ou seja, deixar essa coisa ir se sedimentando, né? Eu sempre tenho usado a imagem da água que se torna turva, porque tem muitas partículas em suspensão, e quando eu paro e espero, deixo as coisas se aquietarem, é como se aquelas partículas, aquela areiazinha que está turvando a água, fosse sedimentando e a água se torna cristalina. Assim é a nossa mente. Então, eu posso, a qualquer momento, em qualquer lugar, não precisa ser algo especial, realmente cultivar uma atitude tranquila, tranquilizadora, de uma auto-hipnose e um estado meditativo. E aí eu estava dizendo o que é esse estado meditativo. É um estado dessa receptividade, a mente receptora está predominando, e com isso, as minhas percepções, ou seja, aquilo que a minha atenção está botando como foco, ser uma atenção presente nesse aqui e agora. Que hoje em dia, a gente tá na moda, né, dizer que é mindfulness. Isso é uma maneira, um título, né, um rótulo que se fala hoje em dia sobre essa questão aí da atenção plena, você está aqui nesse aqui e agora, e isso ser algo que faça com que sua mente e o seu corpo esteja realmente presente. Como é que a gente pode fazer isso? Eu já falei da respiração, já falei de treinar, exercitar essa mente receptora, porque não dá para ficar ao mesmo tempo a mente emissora com a mente receptora trabalhando ao mesmo tempo. Isso atrapalha, isso agita. Mas uma coisa muito simples também de a gente fazer, e pode ser feita a qualquer momento, como eu disse, até se você estiver na privada, se você estiver tomando banho, em qualquer circunstância, você pode parar e perceber instantaneamente se os seus pés estão crispados, se os músculos em torno seu joelho, né, em torno da rótula, estão tensos, se os ombros estão tensos, se a sua testa está tensa, e conscientemente soltar esses músculos. Então, quando eu afrouxo os músculos, e eu posso fazer isso com imagens de estar numa banheira de água morna, posso estar lembrando de estar diante do mar, diante de uma floresta verde, ou seja, imagens que vão associando sem esforço. A chave é sem esforço, não é uma coisa forçada, é uma coisa natural que se impõe à mente, por isso que é receptora, essa função da receptividade da mente, para fazer com que a gente realmente possa relaxar. Então, soltar os pés, respirar fundo, soltar os ombros, perceber, prestar atenção de um modo calmo, tranquilo, né? Aquela expressãozinha que eu usei da vez passada, age, quod agis, ou seja, esteja totalmente presente, fazendo aquilo que você está fazendo no aqui e agora. E isso são coisas, essas coisas que eu estou dizendo, essas formas de fazer, são maneiras são vias, são sendas, digamos assim, são caminhos para você chegar nessa mente meditativa. Que, como eu disse, a mente meditativa
é um estado de consciência onde a gente não está raciocinando, pensando, mas a mente está repousando naturalmente numa imagem ou vivenciando um estado fisiológico de paz, de relaxamento muscular do seu esquema corporal. Tudo isso é uma maneira de acessar níveis de consciência mais amplos. E que níveis de consciência mais amplos podem ser esses, né? A primeira coisa é da gente sair das ilusões que nos agitam os sentidos, principalmente por aquela coisa da preocupação, da tensão, da antecipação dessa atividade dos macaquinhos, os pensamentos aí da nossa mente. E esse estado inicial, que muitas vezes as pessoas ficam pensando que é algo assim, extraordinário, que faz com que as pessoas fiquem no estado alterado de consciência, mas na realidade aquilo pode estar acontecendo no momento que você está realmente, verdadeiramente fazendo uma oração, ouvindo uma música agradável, escutando o som da água, lavando os pratos, dirigindo, como eu disse, ou seja, todas as coisas que você pode estar fazendo ou que você pode não estar fazendo, estar desfrutando, só vivenciando, dependendo de como a sua mente está focada para aquilo, aquilo pode ser um motivo de tensão de uma mente que está ativamente e de uma forma tensa, vivenciando aquilo, ou não vivenciando nitidamente, né? Muitas vezes as sensações são tão embaralhadas pela agitação, pela tensão, que a pessoa nem consegue desfrutar realmente, por exemplo, se ela está diante de um bebê, de uma criança que ela gosta muito e ela não consegue prestar atenção, ou de uma comida muito gostosa, cheirosa, que ela podia estar ali comendo e desfrutando, todos os sentidos estarem ali bem definidos, aquilo ali fazer a pessoa estar como se fosse um autômato, né? Nem prestando atenção, passa rapidamente porque ela está tão tensa. Então, esse estado de conexão entre eu estar relaxado, meu corpo está relaxado, a minha mente está conectada em outro nível que não seja essa agitação do dia a dia, e que eu possa estar dirigindo, dirigindo a minha empresa, dando uma palestra, fazendo essa live, qualquer coisa que nós estejamos fazendo no dia a dia pode ser um caminho para essa entrada nesse estado de tranquilidade dessa meditação. Então, a primeira coisa importante é isso. Não espere Deus dar bom tempo. Todo tempo é favorável a que você possa perceber, parar em menos de 10 segundos e perceber onde é que você está tenso. Mas eu gostaria de ir um pouquinho mais além antes da gente sugerir um exercíciozinho rápido. É que muitas vezes eu até tenho pensado bastante, eu devo fazer uma live sobre isso ou algum conteúdo, como as pessoas falam hoje em dia em meditação, como se for, e auto-hipnose também muitas vezes, eu digo que é uma munganga na cabeça das pessoas, como se fosse um ritual que precisa ser sempre refeito, como quem vai, sei lá, para como as pessoas chamam assim, fazer uma terapiazinha, porque vai no cabeleireiro, vai na manicure, ou vai fazer ginástica, como se aquilo fosse um meio de descarregar uma tensão que a pessoa está vivenciando naquele momento, quando na realidade, claro que existe esse efeito, mas de fato a coisa mais importante é isso ser um caminho de crescimento, de amadurecimento. E eu vejo, infelizmente, né, algumas pessoas que eu conheço no convívio, muitas vezes assim, um convívio superficial, mas as pessoas falam como elas estão fazendo tal meditação com tal pessoa, isso e aquilo, mas que sempre aquilo me soa como uma espécie de capeamento ou de recapeamento, como nas estradas, nas vias que se bota piche, né? E depois, daqui a pouco, na primeira chuva, aquilo já tem um buraco que já aparece e que tem que sempre fazer a operação tapa-buraco, sempre está ali recapeando. Então, muitas pessoas usam, sem querer, né? Ninguém está fazendo um julgamento moral aqui, essa
de certa forma, é uma tensão, é uma coisa inautêntica, quando elas têm que se esforçar para fazer um ritual para poder elas conseguirem relaxar. Quando, na realidade, o ideal é o seguinte: eu entender que a cada vez que eu vou me submeter, me permitir vivenciar, fazer esse exercício, que deve ser diuturno, deve ser permanente, eu estarei crescendo espiritualmente e psicologicamente, a fim de que o meu estado mental seja o mais das vezes meditativo e essa entrada nesse estado de tranquilidade, de relaxamento, seja automática, seja eu não precise de tantos rituais para acessar esses estados na hora que eu precise. E aí passar a entender que quando eu vou realmente fazer uma técnica auto-hipnótica de meditação, aquilo também é uma forma de acessar e desfrutar essa capacidade que a nossa mente tem de fazer esse acesso a níveis de percepção mais amplos e que vão evoluindo de uma forma tal que a pessoa, no nível cada vez mais, os níveis mais elevados de consciência, sejam pessoas sábias, tranquilas, intuitivas, até adivinhas para algumas pessoas, né? Terem essa capacidade de perceber melhor a realidade, aquela história, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, quem acorda com esse nível de consciência, que não é só uma consciência de raciocínios, de acúmulo de conhecimentos, no sentido de estudos e tal, isso tudo é importante, mas é de uma vivência que brota, ali faz jorra sabedoria. Então, isso é uma evolução do estado de consciência, estado psicológico, estado emocional e estado espiritual. Então, a ideia é que quanto mais efetivamente você incorpora na sua vida essas sendas, essas vias meditativas, que a oração é uma coisa bem importante sobre isso, é uma das vias bem importantes, a via contemplativa, enfim. Tudo isso vai acontecendo, você vai incorporando, e é como um idioma que quanto mais você já aprendeu e usa, você não precisa pensar, nem você precisa de um espaço de tempo específico para treinar. Você incorporou aquilo ali. E no caso, a meditação, a auto-hipnose, ela é mais do que uma incorporação, é uma identificação de potencialidades que já existem dentro de cada um de nós. E que o que a gente precisa é desaprender os bloqueios, largar dos bloqueios. Então, a respiração profunda, soltar os pés, os ombros. A primeira coisa é tomar consciência de um relaxamento corporal para, no segundo momento, entrar naquilo que eu estava querendo dizer, que é um autoconhecimento, uma assimilação de muitos processos interiores, e com isso, o desenvolvimento de uma sabedoria, como Jung dizia, uma inteligência do coração, uma capacidade de autopercepção e de percepção dos outros, da sua interação com os outros. Então, não precisa, né? Acho que já está bem argumentado, não precisa a gente pensar que só vai meditar se tiver uma cadeira, se tiver uma almofada, se sentar de um determinado jeito. Tudo isso pode ser bom, nem está proibido, mas não é necessário, não é uma condição sine qua non. Pode ser um facilitador se você tem essa condição. Mas se não tem, o que você pode fazer é ir crescendo todos os dias nessa mentalidade, nessa prática, sem esperar que vai ser um exercício perfeito, que você vai para um centro que vai estar ali tudo perfeito. E que, como eu disse, muitas vezes as pessoas estão ficando uma espécie de dependência do ritual. E que se não tiver aquele ritual, se não fizer daquele jeito, se não for daquela forma, a pessoa não consegue relaxar. Então, ela usou esse ritual como uma muleta, que vai atrofiando a própria capacidade de autodescoberta, de perceber, de aprofundar. E claro, quanto mais a pessoa vai se interessando, se desenvolvendo nessa prática, nesse interesse, ela vai se interessar de ler sobre isso, ela vai participar de cursos, ela vai consumir isso como quem consome alimento.
né? É um alimento espiritual, digamos assim. E olha que eu não estou dizendo que isso é uma alternativa, como infelizmente muitas vezes hoje em dia se tem essa mentalidade de uma alternativa, uma espiritualidade anódina, né? Que não tem um compromisso com valores morais de uma igreja, de crenças, de valores que você adere. Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que, inclusive, o fato de dizer que a oração é um estado de contemplação, de meditação, não é dizer que isso é só o lado psicológico que está envolvido aí, né? O lado espiritual é extremamente importante nesse aspecto. Então, eu acho que eu espero que tenha chamado a atenção de vocês que não é preciso um bom tempo esperar as condições perfeitas para meditar, relaxar, se auto-hipnotizar. A gente pode fazer isso toda hora. A via do peregrino, né, que também eu descrevi, eu comecei a descrever aí no Hypnose Book, que fala de uma tradição muito antiga dos padres do deserto, que é todo um conjunto de práticas contemplativas, né, meditativas de oração. Nessa via do peregrino, e tem um livro muito interessante, Relatos de um peregrino russo, ele disse que foi botar em prática, né? Tentar botar em prática o que São Paulo diz na Bíblia da oração eterna, de permanentemente você está nesse estado. E aí ele vai descrevendo, aí chega num determinado a etapa dessa meditação, onde tem a invocação, que é a oração específica, é a fórmula que a gente conhece muito bem, né? Senhor Jesus Cristo, tenha piedade de mim. E aí, numa dessas etapas desse caminho, desse peregrino russo, para desenvolver, incorporar essa via da contemplação aí do exicasmo, que é como é chamada essa meditação, tinha a situação que o mestre disse, né? Que ele tinha que rezar 12.000 vezes essa invocação durante o dia. Né? Dizer 12.000 vezes, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Então, isso era uma maneira de a mente dele ficar permanentemente sintonizado nessa faixa. Então, vejam que isso é muito mais uma coisa que se incorpora automaticamente do que uma coisa que a gente vai fazer como se fosse uma coisa instante. Tal hora, de tal hora a tal hora, eu vou me sentar num lugar diferente, com isso, vou respirar, e vou entrar no estado de auto-hipnose, meditação e tal, e que eu só vou conseguir relaxar se eu fizer isso. Não, é bom eu fazer isso, eu posso fazer isso, mas quanto mais eu me desenvolver, menos eu vou precisar do ritual e mais rapidamente eu vou entrar nesse estado. Aí eu acho que eu posso propor a vocês um exercíciozinho rápido. E aí, digamos, em 5 minutinhos, eu vou sugerir vocês entrarem rapidamente nesse estado, né? E se alguém quiser, se alguém topar, diz assim, eu gostaria de comentar. E eu chamo essa pessoa e a gente vai conversar aqui a experiência, o que é que vocês, o que é que sentiu, a dificuldade ou a facilidade, enfim. Ok? Então vamos fazer isso. São 8h37, mais ou menos, até umas 15 para as 9, depois a gente ainda tem 15 minutinhos de poder fazer essa troca aí de experiência, ou se alguém também quiser fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa, a gente vai ter esse tempo aí, tá bem? Então, ótimo. Eu vou sugerir o seguinte, na posição que vocês estiverem, não vale dormir, pegar no sono, viu, Lourdinha? Lourdinha, um dia desse, numa aula, eu fiz uma indução, ela disse que depois pegou no sono. Mas vamos aqui, bem rapidinho, a gente vai conseguir fazer esse treino que vocês podem repetir aí no dia a dia. Então, a primeira coisa é deixar os olhos fechados, eu vou falar, vocês vão continuar ouvindo, eu vou aumentar um pouquinho de nada o som, e com os olhos fechados, vocês soltem os ombros, conscientemente soltem os pés, pensem se os pés estão crispados dentro dos sapatos ou das sandálias, como pode soltar o corpo ao máximo. A respiração é sempre presente e importante, sem forçar nada.
deixando a música e o ar penetrarem sem pressa, nada atrapalhando, nada forçado, tudo podendo acontecer de uma forma calma, tranquila, serena, naturalmente, sem pressa, deixando o corpo se acomodar, e aí a mente vai aos poucos se desligando até do que eu estou falando. Não precisa forçar em prestar atenção ao que eu estou dizendo, nem também impedir. Se naturalmente sua mente, seu corpo vão se acomodando cada vez mais, como que é uma criança embalada, se sentindo calma, segura, tranquila. Eu vou dizer uma sequência de 5 imagens, 5 palavras bem concretas, fáceis de enviar à mente, como experiências que todos vocês já tiveram e que trouxe paz, tranquilidade, segurança. A primeira palavra traz uma imagem tranquila e profunda de água morna, que pode ser um banho muito repousante, renovador, que envolve e relaxa. Para alguns, trazer essa imagem de um banho quente de água morna traz a sensação também de proteção, de segurança, que pode ser lá da infância, que pode ser de uma experiência recente. Esta é a primeira imagem, primeira palavra concreta. Mas além de água, a gente também já teve a experiência com uma luz de penumbra, que aos poucos vai escurecendo e que pode trazer só lembrança de uma noite no interior, onde tudo escuro permite ver melhor as estrelas. Água morna, noite escura com estrelas no céu. E isso vai trazendo lembranças, sensações de tranquilidade, de paz, de serenidade. E isso também pode trazer ainda mais relaxamento, bem-estar, serenidade. E uma outra forma de a gente trazer a mente de um modo calmo e tranquilo, a paz e a serenidade, é novamente com água. Mas agora a água de chuva, o cheiro de terra molhada. Para alguns, traz lembranças muito agradáveis, de paz, de segurança, de serenidade, tranquilidade. Nada perturba. Água morna, noite escura cheia de estrelas no céu, água de chuva, cheiro de terra molhada. São imagens concretas muito simples, muito fáceis de vir à mente, como também o cheiro de um livro novo. Para algumas pessoas isso é um cheiro muito agradável, que remonta à infância, a sensações de paz, tranquilidade,
serenidade, alegria e tranquilidade. Vejam como imagens simples que no dia a dia vocês podem receber, cultivar essa receptividade de uma atenção suave, quase passiva, e que vai fazendo vir esse estado de relaxamento, de tranquilidade, e que pode se traduzir numa maior clareza de ideias para melhor argumentar, se for um advogado, uma sustentação oral no tribunal, que pode ser alguém, todos vocês, todos nós, dirigindo de um jeito calmo, tranquilo, sereno, totalmente integrado com o carro sendo uma extensão do seu corpo. E assim, muitas coisas que cada um vai vivenciando na sua própria experiência, na sua própria história de vida, mas sempre com essa conotação de ser um momento de estar presente nesta situação sem nenhuma demanda, nenhuma necessidade de destinar um tempo específico para relaxar. É conseguir colocar aquela água na areia que penetra entre as pedras naquele recipiente que eu falei no começo, e vai preenchendo todos os estados da alma e do corpo em qualquer circunstância. E que será o mais útil quanto mais for necessário para enfrentar uma situação de perda, uma situação de necessidade de solução de problemas, de criatividade, de presença de espírito, de boa obediência psíquica. Tudo sendo cada vez mais facilmente acessível e podendo acessar essas potencialidades no dia a dia, sem pressa, de forma eficaz e tranquila. Seja para dormir melhor, seja para produzir argumentos, soluções, seja para se sentir bem, tranquilo e sereno. Então, nesses 5 minutos, cada um pode parar, relaxar e experimentar que em qualquer momento, em qualquer circunstância, a gente pode cultivar uma atitude meditativa. E aos poucos agora vocês vão se ligando, abrindo os olhos, se sentindo mais sintonizados. E aí, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta ou falar sobre a sua experiência neste momento, é só escrever aí que quer falar, eu chamo e a gente conversa um pouco. Eu acho que isso vai ser uma coisa útil, interessante, que pode ilustrar aí para os demais alguma dúvida, né? Um compartilhamento aí da experiência. Então, temos ainda alguns minutos. Quem tiver interesse, faz aí algum comentário e a gente continua. Espero que vocês estejam acompanhando aí o que eu esteja dizendo e que seja útil aí no dia a dia para vocês. Ainda dá tempo, se alguém quiser fazer algum comentário e entrar aí na... Ednaide disse aí, muito bom. Quer comentar, Ednaide, sua experiência? Deixa eu ver quem está aqui. Márcia disse, excelente. Márcia é uma boa meditadora. Oi, Aline, tudo bom? Estou aberta aí. Quem quiser
fazer algum comentário, eu chamo aqui, viu? Vamos ver se Flávio Marques quer falar aí alguma coisa. Alguém colocou aqui, João Maria disse que tem dificuldade em desligar, e eu chamei aí Marcos, quer falar alguma coisa, ele saiu aí. Quem foi que falou aqui? João Maria, né? A dificuldade de desligar. Muitas vezes a gente fica com essa dificuldade porque a gente fica lutando, fazendo algum esforço para produzir algum resultado. E o segredo para todos aí é esperar. Então, vai mais rápido quando a gente para e espera, deixa as coisas acontecerem, né? É um bordão que a gente usa muito, que é nem ajude, nem atrapalhe, deixa as coisas acontecerem naturalmente. Então, quando a gente se permite isso, e aí isso gera uma emergência da... Emergência quer dizer, emerge a sensação, é aquela mente receptora, é a receptividade. Quando a gente faz esse esforço, a gente bloqueia. Deixa eu ver aqui se Zita aparece para falar alguma coisa. Vamos ver. Sim, eu sei, Edinardo, você é irmã de João e Ernesto. Olha lá, Zita. Saiu, todo mundo tá entrando e saindo aí. Eu já tive essa experiência aí de achar muito chato aparecer no vídeo, numa live, né? Mas aos poucos a gente vai se acostumando. De novo, alguém dizendo que é difícil se desligar. Então, eu estava chamando a atenção para isso, de que um segredinho simples, às vezes difícil, né? Mas que pode se tornar mais fácil quando a gente vai aprendendo aí esse caminho das pedras, é realmente parar e esperar. Muitas vezes essa coisa de achar que não consegue se desligar é porque a pessoa está se cobrando, está achando que tem que corresponder, que tem que atingir aquele objetivo. E quando a gente se desprende disso, a gente não se preocupa se vai dar certo, se não vai, fica mais fácil a gente se desligar. E aí não é um esforço nosso, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. E aí, Edna estava dizendo, né, eu não sabia o detalhe que tinha falecido na sua família, Edna, mas sabia que tinha aí um momento de luto, né, nosso abraço solidário, mas eu acho que até você parar e também relaxar um pouco, né, isso ajuda a fazer essa travessia, né? É um tempo que a gente precisa se dar mesmo para as feridas irem se curando. Boa noite, meu irmão. Estamos quase acabando. Então, essa experiência, né? Eu espero que tenha ajudado aí a vocês a perceber que a gente pode fazer rapidamente uma, uma experiência diária, não precisa de muita coisa. Às vezes a gente fica desmistificando, as pessoas pensam que isso é uma coisa assim, que é besteira. Não, tem um ganho muito grande, mas que não é nada também extraordinário. Flávio Marques disse aqui, no início tive medo de me faltar o ar, de perder o controle. Deixa eu ver se eu consigo falar uma coisa sobre isso que eu acho que é muito importante. Que foi bom, né? Que depois você relaxou, foi ótimo. Mas uma coisa fantástica e que talvez seja o grande segredo aí de como a gente pode realmente desenvolver esse caminho, esse desenvolvimento espiritual e psicológico através da meditação, da auto-hipnose, é a gente realmente, quando a gente para e deixa as coisas acontecerem, é trazer uma ideia que é o que sustenta de verdade, não é para a gente se convencer, é a gente reconhecer que existe uma engenharia fantástica, uma sabedoria, uma inteligência, e além disso, essa engenharia, essa sabedoria, essa inteligência é amorosa, ou seja, ela
ela nos ama, ela nos abençoa, que nos sustenta, que a gente chama de Deus, né? Então, mas mesmo que a gente não chamasse, continuaria existindo e nos sustenta. Então, nossa respiração, ela é algo que faz parte dessa engenharia. A gente não precisa se esforçar, a gente não precisa ter medo, porque naturalmente isso se dá por conta própria. A gente não precisa se esforçar para o sol nascer, ele vai nascer amanhã tranquilamente. Então, quando a gente cultiva essa atitude de confiar no inconsciente, confiar na estrutura da nossa fisiologia, de como está tudo perfeito, né? A biologia, a física, a química são coisas fantásticas para a gente acreditar em Deus. Então, isso vai ajudando a gente a ficar mais tranquilo e sair de uma postura muito ativa de como se a gente fosse a causa e o esforço nosso é que vai fazer a gente continuar vivo. Não é. Então, quando a gente sintoniza nisso, fica mais fácil. E fazer meditação, auto-hipnose é uma maneira de reeducar, digamos assim, a consciência, a atenção, o espírito, para confiar que tudo é perfeito, está ali organizado e que basta a gente não atrapalhar. Alguém disse aqui, João Maria, dizendo que é da diocese do meu irmão, lá do Limoeiro do Norte. E disse que sempre achou que ele fosse meu irmão. Dá para ver pelo rosto. Pois é. Então, terminando, né? A gente está quase acabando aqui. Eu queria dar uns avisozinhos. Quem tiver interesse, a gente está fazendo toda semana um Hipnosbook. É uma revistinha com 3 exercícios de meditação de auto-hipnose com abordagens diferentes, assim, oriental, científico, católico oriental, via contemplativa, relaxação dinâmica, treinamento autógeno. Então, quem tiver interesse de receber, é só clicar no meu perfilzinho aí, tem a bio. A bio é aquele link, que é Linktree. Quando você clica, abre uma página e pode se inscrever para receber gratuitamente esse Hipnosbook. E no Telegram também, lá pela bio você se inscreve, tem áudios, eu tenho postado aí um bocado de áudios hipnóticos. Está quase acabando, falta só 1 minuto e pouco. Eu queria agradecer aí a presença. Parece que esse horário das 8 horas fica mais tranquilo e a gente se vê na próxima semana. E tem aí, vai chegar 7 dias de lives de meditação aí, lá para a última semana de julho, tá? Tchau, muito obrigada. Pronto, encerrar.